Bem, oficialmente boa noite, né? A professora Rosiane me pediu para conversar um pouco com vocês sobre as atividades, já que está começando o ano, né? Então, é bom a gente já começar a alinhar o nosso foco, o nosso sono para esse ano de 2013, que tem bastante desafios. Então, é necessário que a gente já, desde cedo, já comece a trabalhar dentro daquilo que é a nossa grande meta, né? Que é expandir a Academia Sangueiro aqui no estado do Ceará, através de aulas regulares, através da vivência, através de alunos flex, né? Então, eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre isso, tá bom? Mas antes da gente começar, cada um recebeu um plano de expansão aí. Gostaria que a gente pudéssemos ler juntos alguns pontos aqui que eu acho importante, que mesmo independentemente de qual coluna que a gente esteja seguindo, né, aqui é a nossa direção, é a nossa diretriz, o plano de expansão, né, para que a gente possa, dentro da nossa missão, não importa em qual área que cada um está atuando, possa cumprir com excelência, né? Então eu vou ler junto com vocês, diretriz. A construção do protótipo do paraíso é a construção do homem paradisíaco. Esta é a nossa missão. Pontos a serem desenvolvidos. Elevação espiritual. Quando o meu estado de espírito encontrar ressonância no coração de todos os homens, estará estabelecido o paraíso na terra. Meixo Sama. Vamos nos espelhar nas atitudes diárias de Meixo Sama, tendo como modelo de homem paradisíaco. Por meio da prática desses exemplos, externar o paraíso que existe dentro de nós e expandi-lo em nosso lar. Cultivar o amor e a sinceridade, polindo e elevando nossa fé. Como? Ministrando jorei às pessoas, ouvindo com todo o coração e buscando orientá-las dentro dos ensinamentos. Religiosidade. Sempre afirmo, se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Acredito que o meu objetivo, o paraíso terrestre, estará concretizado quando meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Meixo Sama. Fazer brilhar dentro de nós a religiosidade e cultivar o sentimento de tornar o nosso semelhante feliz. Qual é a postura sacerdotal? Meixo Sama nos ensinou 3 pontos para a expansão. Salve as pessoas, esquecendo-se de dormir e de comer. Gratidão é para se ter e não para cobrar dos outros. E tudo deve ser feito em conjunto comigo. Jorei da salvação. A prática do jorei deve se ligar à construção do paraíso terrestre. Caso contrário, ela não faz sentido. Se os ministros apenas ministrarem jorei e não ensinarem a importância da dedicação, estarão se apossando indevidamente dos méritos divinos e se tornarão pecadores no paraíso. Nidai Sama. É o jorei que Meixo Sama disse ter um significado muito maior, conforme ele nos ensinou. Este jorei não se restringe à solução da purificação pela doença. Antes, é o jorei da prática do amor altruísta, que salva e conduz verdadeiramente as pessoas à felicidade eterna. Qualificação sacerdotal. Palestra de Kyosho Sama. Meixo Sama, por ocasião da construção do Palácio de Cristal, disse: finalmente a obra divina entrou no seu verdadeiro eixo. E prosseguiu: daqui para frente, baseado nos 3 pontos, deseja escolher elementos e conceder qualificação sacerdotal. Pessoas que têm excelente poder no jorei são aquelas que praticam o jorei e, transmitindo a luz de Meixo Sama, transformam as pessoas em indivíduos verdadeiramente felizes. Pessoas que têm conseguido conduzir e salvar grande número de pessoas são aquelas que, por iniciativa própria, exercem a função de unir a Meixo Sama grande número de pessoas por meio da prática das 3 colunas da salvação:
ou seja, da prática do jorei, da agricultura natural e alimentação natural e da cultura artística. Pessoas que vêm se empenhando em servir a Deus são aquelas que, por meio da dedicação monetária, da dedicação na construção ou ainda dentro das condições que lhes são permitidas, conseguem oferecer o máximo de si, contribuindo para o aperfeiçoamento e ampliação dos solos sagrados, os protótipos do paraíso terrestre. Outro ponto é gratidão e servir. Na oferta monetária a Deus, devemos oferecer nosso sentimento sincero. Sinceridade é oferecer o máximo de si. Embora pareça que conseguimos as coisas pelo nosso esforço, tudo nos é concedido por Deus, inclusive os alimentos, o vestuário, a moradia e o trabalho. Se agradecermos sinceramente, não reclamarmos e oferecermos diariamente o melhor de nós mesmos, Ele nos posicionará num nível ainda mais elevado. Nidai-san. Kyosho-sama, em 4 de fevereiro de 2011, disse: dentre as várias maneiras de servir, existe a dedicação monetária, que consiste na oferta de dinheiro para Deus, como os donativos oferecidos para a construção dos solos sagrados. A propósito, o que o dinheiro significa para nós? Na época atual, não fazemos mais troca de produtos, como era no passado. Utilizamos o dinheiro principalmente para movimentar a economia, e é ele que determina o valor de tudo. Formamos uma existência una com todos os seres e não conseguimos viver sem as bênçãos da natureza e sem o dinheiro. Viemos utilizando todas as coisas e o dinheiro como se ambos fossem propriedades nossas. Estipulamos um preço e praticamos o comércio livremente. No entanto, isto só é possível porque Deus permite. Todas as existências, incluindo o dinheiro, pertencem a Deus. Nós, que usufruímos livremente das coisas e do dinheiro, também pertencemos a Deus. Portanto, ofertar dinheiro, utilizando a palavra donativo, significa, junto com o dinheiro, devolver a nós mesmos a Deus, o verdadeiro dono de tudo. Sendo assim, aparentemente estamos oferecendo uma parte do dinheiro que por ele nos foi confiado. Entretanto, creio que estaríamos mais concordes com a vontade divina se realizássemos o donativo com o desejo de retornar ao paraíso junto com toda a humanidade, com todos os antepassados e com todos os demais seres, entregando o próprio eu ao Supremo Deus por intermédio de Meishu-sama, que se encontra no centro da nossa consciência. Como eu disse, nós utilizávamos a mente, o corpo, o dinheiro e todos os outros seres como se fossem propriedades nossas. Deus nos perdoou e, juntamente por essa razão, a dedicação monetária é um meio pelo qual nós e tudo que a nós está ligado seremos acolhidos. Por isso, poder servir por meio da dedicação monetária é também uma grandiosa bênção divina. E mais, o dinheiro que restou em nossas mãos também pertence a Deus e nos foi confiado por Ele. Por conseguinte, mesmo pensando em utilizá-los para o nosso bem, é preciso ter o desejo de servirmos todos juntos a obra divina e de, unidos, retornarmos ao paraíso original. Utilizá-lo deixando claro e evidente este sentimento é o nosso papel, nossa formação enquanto seres que possuem domicílio no paraíso e que servem como instrumentos coletivos. Foi na revista Zonomê de abril. Um outro ponto é a salvação por intermédio da agricultura e alimentação natural. À medida que procura aprofundar o conhecimento sobre a agricultura natural, será permitida à pessoa conhecer o poder absoluto de Deus. Nidai-san. A horta caseira é o ponto de partida para reconhecermos a força do solo e a harmonia da grande natureza. Despertar o sentimento de gratidão pelo agricultor. Desenvolver a expansão e compartilhar os produtos com vizinhos e amigos, visando despertá-lo para a obra divina.
aprofundar a crítica de Meishu Sama à agricultura convencional que essa crítica é. Não reconhece a existência do mundo invisível, não reconhece a força natural de recuperação do solo e das plantas, não reconhece que a planta e os animais foram criados por Deus e cada um tem a essência de Deus, um espírito e um corpo. É um método que só foca na parte material, não se preocupando com os riscos à saúde e ao meio ambiente. É excessivamente dependente do uso de agrotóxicos. E a salvação através do belo. O caminho mais rápido para polir a alma e purificar os sentimentos é por influência da arte de alto nível. Não existe nada melhor, pois nossa alma vai sendo polida imperceptivelmente e prazerosamente. As flores, as folhas, a beleza dos rios e das montanhas, os pássaros, os insetos, os peixes e outros animais não podem deixar de ser admirados como obras extraordinárias da arte divina. Mas o homem é inegavelmente a obra-prima do Criador. Meishu Sama. A elevação da alma por intermédio da apreciação da arte de alto nível. O ser humano é a obra máxima do Criador. Simpatia é a soma das ações altruístas. Em outras palavras, é a prática do belo no cotidiano, é uma forma agradável de servir que eleva o espírito do homem e de seus antepassados. Uma pessoa simpática harmoniza o ambiente e atrai a felicidade. Gostaria que todos os missionários tivessem um pouco mais de compreensão sobre o belo, para que possa caminhar juntos na atividade de expansão. Para se tornar um grande missionário, é preciso primeiramente tornar-se um grande artista. Um artista que consegue ver a beleza nas pessoas, que consegue transformar em belo o sentimento delas. Reverendíssimo Watanabe. Os demais, depois vocês vão estudando. Eu só queria passar essa primeira parte, porque na verdade, assim, ser sacerdote da obra divina, independentemente em qual posição atua, vocês são sacerdotes, são professores de Ikebana, precisa ser completo, não pode ser só uma coisa só. Então, o próprio ministro, né, ele precisa estar em contato com a arte, através da Ikebana, praticando o que for. Ele precisa ter a horta caseira como modelo de agricultura que respeita as leis naturais e precisa fazer a parte da religiosidade, que é a prática do jorei e as outras práticas básicas, né? Conversando com a professora, ela me mostrou as metas, né? Não assusta tanto. Nossas metas é mais... Né? Ela disse aqui. Alunos de curso regular, nossa meta é 390 pessoas, né? Aluno flex, 150. Vivência, 3.980. Quanto é que foi esse ano? Não deu? Foi mais de 3 mil? Foi mais de 3 mil. E vivências especiais, mais 800. Então vai dar próximo de 5 mil vivências, né? É bom, sabe? Até para a gente saber o que a gente quer chegar, precisa saber onde está. Né? Quando fala assim, próximo de alguma coisa, não tem um número exato, não é legal, né? Parece que a gente está fazendo, mas assim, não está realmente comprometido. Se a gente olhar os relatórios da expansão, a gente sabe todos os números. Número de outorga, número de gratidão de cada unidade, número de frequência, quantos frequentadores vieram, isso no mês, no ano e no dia. Aí, como a gente sabe onde a gente está, a gente começa a projetar onde a gente quer chegar. Então, eu queria que esse ano a gente pudesse botar direitinho, anotar direitinho, quantos cada um fez. Para quando chegar no final do ano, saber, a professora Ceni fez tanta, a Andréia fez tanta, né, a Lúcia fez tanta, Cristiane fez tanto, aí no final o Ceará fez X. Aí dá para ver, né? É como acontece nas unidades. Cada um de vocês é um Sangetsu Center, né? Então precisa saber qual dos Sangetsu Center está evoluindo e qual outros que estão tendo dificuldade até para a gente poder entrar e orientar. É assim que se trabalha na expansão. Tanto a expansão da flor quanto a expansão do Jorei, né? Esse é o nosso trabalho. Então vamos ficar mais atentos aos números,
Porque Meisama tem um ensinamento claro que diz assim: não menospreze os cálculos. Né? É preciso, é fundamental. Tá bom? Então, assim, eu acho que dá para fazer, sabe? A gente está num momento bom, a igreja está bonita, né? Dá para atrair. Temos mais professores. Se Deus quiser, todos serão devidamente empossados em fevereiro. Eu espero poder estar lá. Não, estarei lá, mas eu não sei se eu vou estar lá na outorga, porque o evento vai ser na Liberdade. Eu vou estar na sede central, né? Quando é que é? Quando é que é o evento? Vai ser no dia 2. Dia 12 é que dia da semana? Sábado tem reunião. Tem reunião? Tem reunião. À tarde. À tarde, começa à tarde. O reverendo Marco, ele faz reunião de manhã com os responsáveis de região, depois ele reúne com a gente à tarde. Né? Mas vai, né? Vai ser um mundo novo que vai se abrir para vocês. Vai ser um mundo novo que vai abrir para vocês. Parabéns, né? Na verdade, agora, de fato e de direito, professor de Quemana, né? Então, eu conversando com ela, eu falei assim, puxa, dá para fazer essas metas todas, né? Desde que a gente comece a atentar para alguns pontos que eu queria conversar com vocês, né? Que eu acho importante para qualquer sacerdote, em qualquer segmento da igreja, ele precisa ter isso dentro do seu espírito, né? Então, são 3 pontos que eu acho assim fundamentais, né? Primeiro é o foco. A gente precisa ter foco. Segundo é a força espiritual, né? E terceiro é a atitude. Nada funciona sem esses 3 pontos: foco, força espiritual e atitude, né? E um complementa o outro, porque não dá para ter foco sem ter força espiritual, porque a própria falta de força espiritual faz com que a pessoa se desvie, né? Não dá para ter também atitude sem a força espiritual. Na verdade, a força espiritual é a principal, é a que rege, né? Porque a gente só consegue ter uma atitude de mudança a partir do momento que a gente tem essa força, né? E também, para ganhar força, a gente precisa agir. Então é assim, né? Toshine vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Essa dualidade aí. Às vezes o medo também é como o senhor falou, às vezes o medo também, às vezes... Então, quer ter atitude, mas tem que... Então, o medo ele está ligado à força espiritual, né? Quanto mais força espiritual a gente tem, mais confiança a gente tem em Deus e em nós mesmos. Porque esse trabalho aqui, quem faz é Deus, não somos nós. Né? Nós simplesmente somos os braços dele. Mas o resultado é dado por Deus. Eu, por exemplo, estou com um grande objetivo esse ano, muito breve. Até para eu conseguir, né? É o foco, esse objetivo. Eu preciso contar com todos vocês, inclusive com o senhor Apolo, que é de fazer uma grande vivência no local do trabalho. Que lá, mais material mesmo, materialista, é no Marte Moda, é no shopping de Maraponga Marte Moda. Maraponga Marte Moda. Lá tem um espaço maravilhoso, sabe? Então, isso vai depender do seu foco, da sua força e da sua atitude. E também do apoio de vocês, porque sozinha eu acho que assim, tem que pesar. Porque tem muita gente que entra, eu acho que é assim, volta de 5.000 pessoas por dia, sabe? Depois a gente pode ver isso aí. Né? Aí eu gostaria, assim, muito em breve a gente realizasse esse evento lá. Com certeza. Vivência especial. Tá bom, vamos ver isso, né? Então, como é que a gente... O que é o foco, né? Foco é sono, é crença. Né? Primeira coisa, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz. Acreditar nessa obra e acreditar que a Ikemana, ela é uma coluna de salvação. Não é uma arte só. Né? É uma coluna que salva, que tira as pessoas do inferno, que tira as pessoas do sofrimento e conduz elas ao paraíso.
Mas esse é o primeiro ponto. Será que a gente acredita nisso? Essa crença tem que estar enraizada, tem que estar tatuada na alma de cada um dos senhores. Né? Se não tiver isso tatuado, a gente não consegue transformar os nossos desejos em ação. Aí vai ficar sempre dependendo de alguém que possa fazer por você. Entende? Quando isso está tatuado, eu vou enfrentar, ué. Eu vou enfrentar. Né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha várias igrejas dentro da faculdade, né? E não tinha messiânica. Eu sabia que tinha alguns alunos que ministravam o Jorê. E eu acredito no Jorê, eu acredito nessa obra, eu acredito nessa filosofia. Então eu falei, eu não posso ficar de braços cruzados, vendo as outras religiões mostrando suas filosofias, e eu, como sacerdote, como messiânico, não era ministro, né, na época, de braços cruzados. Então eu peguei, fui lá na direção da faculdade, com o Alicerce do Paraíso, com os novos tempos, jornalzinho messiânico. Cheguei lá para o diretor e falei, olha, o senhor não me conhece, mas meu nome é Marcelo, eu sou da igreja messiânica, sou aluno daqui da faculdade. Eu percebi que tem várias religiões aqui e eu queria colocar a minha religião também. Aí ele olhou para minha cara, você faz o quê? Qual é a sua religião? Eu falei, eu sou da igreja messiânica. Né? A gente pratica o Jorê. Aí, Jorê? O que é Jorê? Eu posso fazer no senhor? Aí ele, pode. Aí eu comecei a pensar. Aí eu falei, ó, eu trouxe um livrinho, eu comprei, né? Aí dei para ele. Trouxe esse livro para o senhor, o jornal do senhor. Vai ser muito importante para cá a gente trazer o Jorê. O senhor pode me dar uma salinha, o que for. E fui embora. Né? Só que, olha só, é porque na verdade a gente acha que é intervenção humana. Só que ele já estava interessado em religiões para entrar na faculdade. Porque eles fizeram uma pesquisa e viram que os alunos que tinham religião, eles tinham um aproveitamento melhor do que aqueles que não tinham. Porque eles tinham limites, eles não iam a todas as festas, eles tinham um compromisso, né? Então isso ajudava na hora das notas. Puxa, eu nem imaginava. Né? E acabou acontecendo, acabou tendo uma sala de Jorê lá na universidade, depois teve convênio, teve estudos sobre o Jorê lá dentro. Eu consegui encaminhar 10 amigos meus. Né? Teve aula de Ikebana. Uma vez saiu eu, professora Célia Peixoto, com um fusquinha azul dela, distribuindo 5.000 flores lá dentro da faculdade. Né? Então, assim, é ter esse desejo. Tem que aliar foco, força espiritual e atitude. Eu não sei se eu tinha força espiritual, mas foco e atitude eu tinha. Né? Então, acho que isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa crença. É esse desejo. Então, assim, vocês acreditam que é possível alcançar essas metas? Né? Primeiro ponto, é possível, então isso tem que estar dentro de vocês. Vocês têm que perseguir isso. É quase que uma conquista, né? Amorosa, né? Os homens que sabem mais, vocês são tudo mulheres, mas devem saber, já são as vítimas. O homem, quando quer, ele persegue a vida. Ele não desiste enquanto não... Né? Se não der certo, mas ele morre lutando. Agora, na verdade, quem está se tornando vítima somos nós. Né? Porque tem mais mulher do que homem, né? Você pode até não conseguir, mas você vai. Você vai. O cara morre lutando, mas ele persegue a menina até o fim. Até conseguir. Até conseguir. Então é isso que a gente precisa ter. Né? É essa atitude, essa crença. Eu vou perseguir esses números, eu vou transformar isso, que por enquanto é número. Eu vou transformar esse número em realizações nesse ano. Né?
É isso que cada um precisa ter. E pensar individualmente a sua meta, né? Mas pensar também globalmente. Né? Para que todo mundo, para que Meisama possa brilhar. Não só eu brilhar. Né? Eu consegui. Eu sou o próprio Deus da Ikebana. O cara, né? Não. Vamos conseguir viabilizar para que todos possam chegar a esse objetivo. E é uma sensação, eu não sei se todos já tiveram essa oportunidade de baterem metas, de conseguirem chegar em objetivos que no início parecia quase que impossível, né? Fala, puxa, que gostoso. Ai. Olha, quando teve as 131 outorgas, né, e bateu a meta do ano, eu falei, puxa, é bom, né? O ano passado... 50 mensais vozes. Foi 50, não é bom isso, né? É gostoso. Eu fiz 33, soltava, não, mas que bom que eu fiz as 33. Aí quando a menina me liga do ônibus, olha, pode mandar os outros vasos, eu faço mal a ti. Porque para o sacerdote, como nós somos, a alegria é isso, é ver o seu trabalho realizado. Né? Esse que é o verdadeiro desejo do sacerdote, é ver grandes vivências. Imagina, vocês já imaginaram dar uma vivência para 1000 pessoas, todo mundo fazendo assim? Tu olha, tu tem que falar com o microfone e olhar assim, ó. Então, eu já fiz também, eu não, no caso da professora, nós fizemos para 400 pessoas, né? Mas aí teve que fazer em horários intercalados, porque a igreja era menor, não dava para todo mundo. Mas foi bem. Mas sem. Eu não esqueço de ter estado naquela nave, com as pessoas assim em volta, fazendo a vivência. Então, não é impossível. Eu acho que o foco é o sonho, é manter isso vivo dentro da gente. Sabe? Puxa vida, eu quero fazer isso. E não descansar, né? Não descansar a sua mente, não descansar o seu desejo. Isso que eu acho que é foco. Né? Então, é o que eu procuro dentro de Fortaleza fazer. Né? Eu não descanso o meu desejo, né? De várias coisas. Né? Quando eu sinto que eu estou descansando, eu começo a pensar de novo. Então, o primeiro passo é esse. Não descansaremos o nosso desejo. Vamos dormir e acordar com 390 cursos regulares, 150 alunos flex. Alunos flex 150 já está feito, né? Por favor. 3.980 vivências e 800 vivências especiais. Vamos dormir e acordar. São os nossos cônjuges espirituais. Mas o cônjuge com amor. Não é o cônjuge que bota esse número assim, com os números. Não tem aquele filme, A Força do Pensamento, como é que é o nome? O Segredo? Que tu bota o número lá e fica... O reverendíssimo Watanabe, na visão da expansão, ele falava isso, ele colocava o número e ficava olhando, né? Aí tu fica olhando, fica perseguindo. Eu vou fazer para cada um. Vou ganhar de coisa Mas não pode, vai ser o cônjuge, mas não pode ser o cônjuge nos momentos brigados. Quando eles deitam, vocês saem, né? Tem que deitar junto. E esse foco, esse sono, ele precisa ser grande, forte e constante. Grande como? Então, é dormir e acordar sempre com esse sonho na cabeça. Esse desejo. Esse desejo ele precisa estar sempre latente dentro da gente. Forte, né? A força ela se dá pela crença. Uma coisa que vocês têm que sempre se perguntar: 390 alunos de curso regular, 150 cursos flex, alunos de curso flex, vivência 3.980, vivências especiais 800. Por que e para quem vai fazer isso? Né? Eu acho que isso tem que estar claro. Por que eu quero fazer isso? E para quem eu vou me esforçar para realizar esse objetivo? Isso é que dá força. Né?
Por que os senhores são professores de Ikebana? Para quem vocês servem? Né? Olha, na carreira sacerdotal, na religiosidade, em qualquer coisa que a gente faça, principalmente nós que procuramos ser espiritualistas, a gente tem que estar sempre com essa pergunta. Nem tanto por quê, mas para quem? Para quem eu faço? Dependendo de quem eu faço, eu vou ter desejo, força e atitude ou não. Se fizerem para o ministro Marcelo, dou toda a razão de vocês nunca alcançarem nada. Né? Para quem? Eu faço para quem? Para o ministro Marcelo? Então, melhor nem fazer. Eu não vou agradecer. Agora, se é para Meixo Sama, para quem salva a nossa vida, para quem nos dá o ar que a gente respira, aí o buraco é mais embaixo, aí as coisas são outras. Né? Então isso que eu procuro sempre buscar em momentos de dificuldades, em momentos que eu acho que é o homem que está agindo em vez de Deus. Eu paro e falo, Marcelo, para quem eu faço isso? Não é para a sede, não é para Reverendíssimo Watanabe, não é para Kyosho Sama. É para todos eles, porque eles são Meixo Sama. Entende? Isso tem que estar claro na gente. Aí você vai ter Sonen forte. Tendo o Sonen grande e forte, principalmente forte, né, a gente tem um constante. Por quê? A gente não desvia do objetivo. Pode ver, quando a gente não sabe o porquê e nem para quem que a gente faz, a gente acaba saindo do nosso foco por besteira. Ou por vaidade, ou por garra, porque não aceitou uma orientação, ou porque não aceitou uma situação que ocorreu. Né? Não está ligado ao objetivo maior. Quando a gente está ligado no objetivo maior, tudo que está em volta perde importância. Né? Eu lembro esse objetivo das 200 outorgas, que chegou em 130. Até chegar, teve uma opção de coisa. Mas eu falei, eu não posso me permitir a desviar meu foco. Porque se eu desviar, eu desvio todos os ministros. Né? Não posso me permitir. Nada pode se tornar importante, a não ser isso. Entende? Aí você vai tendo constância. Aí nós tivemos a outorga de dezembro, saiu de 100 e pouco para 50. Aí eu falei, puxa, tivemos o Sonen, mas entre uma e outra houve várias situações que desviou meu foco. Entende? Aí eu senti que diminuiu, porque aí começou a dar algumas escapadelas, chegou a 56 outorgas. Então a gente tem que ter isso, não é só para essas atividades. A gente tem que aprender a trabalhar com Sonen, porque o Meixo Sama está falando sobre isso. Mas nos últimos Izonome que o Osho Sama nos orientou, ele falou que a partir de agora o mundo será um mundo Sonen. Então ele precisa estar firme nisso. É na nossa família, é no nosso trabalho, né? Para que a gente possa ganhar essa força interior. Tá claro essa parte de foco? Alguma dúvida? Não? O segundo ponto que a gente precisa, depois se quiserem eu até posso pedir para você digitar, aí passa para eles, né? A força espiritual. Olha, isso é fundamental. Antes de ser professor de Ikebana, nós somos religiosos. Isso é uma coisa que tem que estar claro. Aí entra aquela pergunta de novo, para quem eu faço? Nós somos religiosos, entende? Então, o religioso, ele precisa mover o visível pela ação invisível. E isso só se consegue com a força espiritual. Olha o que o Meixo Sama orienta no ensinamento Análise do Milagre. Em nosso contato com as pessoas, quanto mais espessa for sua aura, mais calor sentiremos, surgindo daí grandes afeições.
Tais pessoas sempre cativam as outras, que se reúnem à sua volta em grande número, e assim elas terão êxito e progresso no trabalho. Força espiritual é o quê? Quem tem força espiritual tem o quê? Tem mais o quê? Aura? Larga. Então a pessoa, para ter força espiritual, ela precisa aumentar a sua aura. Aumentando sua aura, não precisa falar nada, as pessoas vão chegar. Os alunos chegarão. Né? Poder de atração é uma força que não dá. Não sei porquê, mas puxa vida, eu me deu uma vontade de fazer aula com a professora Celi, eu vou lá. Não acontece isso às vezes. Eu senti uma vontade de voltar para a Ikebana. Né? É igual a igreja. Olha. Daqui a pouco aparece o pessoal, os membros afastados. Né? Nessa brincadeira dessa obra aí, está mudando o Reiki da igreja, muita gente está voltando. Por aparecer umas pessoas. Né? Isso. Porque na verdade a aura da própria unidade começa a enlarguecer pelo amor das pessoas que estão aqui dentro. Né? Aí vai aumentando, aí vai trazendo. Ikebana é a mesma coisa. Aula, alunos, é a mesma. São seres humanos. Então a gente precisa atraí-los através dessa atração, dessa aura, a sala aqui embaixo ela precisa estar clara com luz apagada, né? Pela aura, o amor dos professores que atraem alunos. Isso que eu acredito como força espiritual. Então a gente precisa aumentar o nosso poder de atração. E eu tenho absoluta convicção, vocês já estão comigo já há bastante tempo e sabem, somente pela prática de fé se consegue isso. Não tem outro caminho. Somente pela prática de fé. Pela minha experiência, professores que mais atraem alunos são aqueles que mais exercitam as práticas de fé. Né? Eu estava até conversando com a professora Rosiane mais cedo, né? Aí lembramos de uma porção de professoras, pelo menos a minha experiência no Rio de Janeiro, que tinha muitos alunos, né? E eram professoras que eram muito mais ministras do que professoras. Elas orientavam e ministravam Jorei e acompanhavam os alunos. Né? E os próprios membros, às vezes essa professora ainda era assistente de bairro, assistente de ministro. Então ela dedicava junto com o ministro, além de dar aula. Aí ficava assim a sala. Estava falando uma professora que a minha mãe pediu orientação a ela, ia lá. E não era da mesma unidade, não, era longe. Porque essa professora era professora da unidade que eu era responsável na época, e conversando com a minha mãe, ela com grande experiência em difusão, acabou sendo a orientadora da minha mãe durante muito tempo. Né? Então assim, esse tipo de professor, ele tem a flor como sacerdócio, não como algo como arte, mas como uma missão religiosa. Sabe? Ele vê cada aluno como almas que precisam ser salvos. Ele vê cada membro da igreja potenciais alunos para poder salvar a vida dele através da flor. Aí eles se envolviam nas atividades da igreja para poder ser pescadores de homens, de membros que praticam Jorei, estão fazendo as suas atividades, mas ainda falta algo. E esse algo, muitas das vezes, é o contato com a arte, através da academia. Só que elas pescavam. Né? Tinha que jogar a rede. Não adiantava só ficar com a rede guardada e esperar que os peixes pulassem para dentro do barco. Isso só quem fez, que até hoje que eu me lembro, foi Jesus. Né? Os demais, todo mundo teve que
Acho que se Meixama fosse pro barco também conseguia, mas, entendeu? Mas para atrair, a gente tem que pescar. Esses professores que são sacerdotes da flor, que eu considero como sacerdotes da flor, são os que mais atraem alunos, porque a sua aura é larga. Eles têm esse desejo de construir o paraíso através dessa coluna. Mas só que aliam as três, não ficam só em uma. Eles sabem que para chegar na flor, precisa do jorei, precisa da agricultura, precisa dos ensinamentos, precisa da união dessas forças. Né? Por isso que o ministro, que é inteligente, ele utiliza também a flor como método de encaminhamento. Né? Às vezes o cara, o sacerdote, ele fala assim, não, você precisa fazer ikebana. Porque ele, observando a pessoa, sabe que ela vai se apaixonar por Meixo Sama através dessa coluna. E vice-versa. Né? Então isso que eu acredito que é aumentar a nossa força espiritual. É ver a ikebana como um sacerdócio. São ministros da flor. E precisam ser reconhecidos como tal. Mas não é de lá para cá. É daqui para lá. Quando a gente realmente tiver essa força de salvação, naturalmente as pessoas vão identificar na gente o quê? Um sacerdote. E vai ter esse respeito, vai baixar a cabeça. Sem precisar dizer. Então essa força espiritual é uma coisa que todos nós precisamos perseguir. Não é só o professor, o ministro também. Eu agora, lógico, eu estou tendo... à medida que o tempo passa, a gente vai ter mais passado do que futuro, né? Isso quer dizer que ele está ficando velho. Né? Mas, assim, para a gente, o próprio sacerdote, né, quando é novo, eu entrei com 26 anos. Pô, como é que eu vou orientar alguém com 26 anos? Então eu precisava, de alguma forma, mostrar essa força através das práticas, através do esforço, né? Através do desejo de querer salvar essas pessoas, mesmo com 26 anos. Ele é um menino, mas é esforçado. Né? Hoje já está mais fácil um pouco, porque eu já não sou tão menino assim, mas eu acho que não adiantava, e muitas das vezes, pela inexperiência, eu queria exigir dos membros um respeito da qual eu ainda não era merecedor. Hoje eu não sei se eu sou merecedor, mas eu também não exijo esse respeito. Eu procuro, através da minha postura, da minha prática, dos meus desafios, merecer isso. Alguns eu vou merecer, outros não, mas o nosso trabalho é sempre buscar 100%, mesmo que seja impossível. Mas a gente tem que buscar esse merecimento, esse respeito. Né? Aí sim, aí vai trazer as pessoas ao seu lado. E uma coisa que é fundamental é estar junto. Estar junto. Tem um ditado que o Milton Nascimento fala, né? Acho que é uma música que ele fala, que o artista tem que ir onde o povo está, né? Então, lógico que tem momentos que a gente precisa estar aqui. Hoje eu estou muito mais recuado do que, né? Mas eu vendo assim, puxa, até eu mesmo querendo, agora estou falando sobre conversão, né? Eu falei, puxa, eu tenho que estar lá embaixo também. Eu vou ter que tirar parte do meu tempo para poder estar junto com os membros, para poder incentivar e junto comigo fazer essa conversão. Se eu falar e ficar daqui de cima, eu também não consigo enxergar essa transformação na vida de ninguém, muito menos da minha, né? Então esse estar junto, vivenciar a fé junto com o nosso público, que são os membros, os frequentadores, isso vai fazer com que a gente ganhe essa força também. Porque vai começar a gerar o quê? Sentimento de gratidão nas pessoas. E o que aumenta a nossa aura é sentimento de gratidão das pessoas. É o alimento, é o combustível da nossa aura, é o sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão, ele precisa
ser conquistado, ele não pode ser imposto, porque ninguém tem obrigação de ter gratidão a ninguém, né? Eu lembro que toda vez que eu chegava numa unidade, eu lembrava sempre que o reverendo Yamamoto falava, né? Olha, quando você chegar numa unidade, lembre-se só de uma coisa: ninguém tem obrigação de ter gratidão a você, porque você não é pai de nenhum deles. Isso é com o tempo. Você vai conquistando a confiança dos que já são antigos e formando novos filhos, né? Então é assim em qualquer lugar, até mesmo no sacerdócio da flor, tá bom? Então a gente precisa entender uma coisa em relação à força espiritual. Vocês são sacerdotes escolhidos por Meixo Sama, vocês não são qualquer um. Porque se vocês fossem qualquer um, todo mundo deveria ser professor. Mas são vocês, não é fulano. Entende? Isso tem que estar claro. Então, se são escolhidos por Meixo Sama para representá-lo, vocês representam o Meixo Sama na coluna do Belo. Então é preciso que cada um possa assumir esse privilégio como um grande presente e levar sua missão em frente. Mesmo com dificuldade, mesmo com desafios, mesmo com medo, mesmo com receio, com insegurança, nós precisamos levar essa obra à frente. Tá bom? Segundo ponto. Terceiro, atitude. Né? Atitude. Na verdade, até ontem eu falei no culto, né? Que não existe resultado concreto sem atitude, por mais crença que se diga possuir. Né? Não existe resultado sem atitude. Então, na verdade, eu acredito assim, né? Existem 3 práticas básicas que é a base do sucesso do sacerdote. Primeiro, é a prática constante do joreio. Antes de ser professor, antes de ser ministro, antes de ser qualquer coisa nessa igreja, nós somos ministrantes de joreio. Foi para isso que recebemos o Ricardo. Somente para isso. Né? Tem várias funções hoje na igreja. Mas a missão principal que o Meixo Sama concedeu para a gente, a mesma força que ele tem, né, foi para ministrar joreio. Então nós temos que ministrar joreio para ganhar esse poder de atração. Precisamos estar constantemente purificando o nosso espírito. É preciso ter essa fidelidade com a nossa igreja, com os princípios de Meixo Sama. E o princípio maior da nossa igreja é a prática do joreio. Né? Isso é básico, né? É a diferença nossa também. De qualquer outra religião. Se a gente olhar o evangélico, o princípio básico do evangélico é ter a Bíblia. Porque eles usam a explanação oral, a oratória, para poder converter as pessoas. Nós temos o quê? O joreio. E Meixo Sama fala no ensinamento Eliminação da Tragédia, ele diz que o homem, a pessoa, ela vai se convertendo aos poucos. Sem precisar de esforço. Porque é o joreio que faz essa conversão. Está lá na análise do milagre. A pessoa vai se convertendo aos poucos. Aí vai conseguindo eliminar suas próprias tragédias e ganhando força para poder também eliminar as tragédias das pessoas. Pô, mas isso é fantástico. Fantástico. Então essa conversão é uma coisa que Meixo Sama falou. Né? As pessoas vão se convertendo sem esforço. Naturalmente. O reverendíssimo Watanabe, ele colocou aqui na orientação dele do início do ano que a salvação integral abrange o corpo, a alma e a mente, e a base dessa salvação
integral, né? Ele deu 3 práticas fundamentais para essa salvação integral, que foi a prática do jorê, a prática da horta caseira e a prática da dedicação total à salvação através do belo. No jorê ele falou, jorê é o método para criar a felicidade. Quem quer ser feliz precisa ministrar jorê para outras pessoas. Precisa praticar esse método, esse amor de Deus. Está claro isso? Então nós que somos sacerdotes, nós não podemos titubear em relação a isso. Enfraquecer nosso espírito por negligência ao que é básico do básico. Está claro? Segundo ponto. Leitura de ensinamento. A base para a elevação espiritual das pessoas. E até mesmo essa simpatia que o reverendíssimo Watanabe está nos orientando, que a essência da simpatia é o espírito do amor altruísta, isso a gente busca nos ensinamentos. O ensinamento é o nosso parâmetro de vida. É nos ensinamentos que nós temos que buscar a lógica para o dia a dia. Não é fora, é nos ensinamentos. Né? O que eu penso, ou o que o mundo pensa, como espiritualista, hoje não interessa. O que interessa é o que Meixo Sama pensa. Porque ele trouxe para a gente a maneira de sermos felizes. E essa maneira está escrita nos ensinamentos dele. É a nossa direção. Então, todo dia a gente precisa ler. Mesmo que seja uma leitura para estudo. Não sei se vocês percebem, toda reunião que eu dou, toda palestra que eu faço, eu tenho os ensinamentos como base. Eu leio e digo aonde está. Então, qualquer aula que vocês fizerem, qualquer coisa que fale sobre a fé, sobre a Ikebana, busque os ensinamentos de Meixo Sama como base, como parâmetro. O que Meixo Sama fez a Ikebana? Não era adotou esse método como coluna de salvação. Né? Por que a flor? Está lá escrito. Campanha do Paraíso Terrestre por intermédio das flores. Essa filosofia tem que estar no sangue de vocês. Né? Então, assim, existem N ensinamentos que não falam sobre a flor, mas fala sobre o belo. O belo do sentimento, o belo do comportamento. E o professor de Ikebana, ele precisa ter isso dentro de cada um. Vocês representam essa coluna, que ela é a manifestação da verdade e do bem. Quando a pessoa tem verdade e tem bem, ela manifesta em beleza as coisas. Né? Então, assim, não são coisas separadas. Então, se eu sou ministro da igreja, então eu preciso ter a verdade, praticar o bem e manifestar isso através do belo. Se eu sou professor de Ikebana, para eu poder ensinar às pessoas o belo, eu preciso ter a verdade e praticar o bem. Então a verdade a gente encontra onde? Nos ensinamentos. O bem, através das práticas. E o belo é o resultado disso tudo. Aí aquela Ikebana que você faz não é só um arranjo bonito, é algo que move a alma. A pessoa fica extasiada. Né? O ministro Ellison não é assim? Ele faz uma Ikebana que, é impressionante. Move teu sentimento. É porque, né, ele trabalha esses 3 pontos: a verdade, o bem e o belo. Além da leitura de ensinamento, a leitura, a busca pela verdade através dos ensinamentos de Meixo Sama, nós temos também, estou falando para sacerdotes, né? O terceiro ponto é donativo. Sabe por que eu falo donativo? Porque o donativo é o exercício principal para quem quer ter gratidão. Ninguém consegue ter gratidão se não externa isso. E a forma para a gente trabalhar
a materialização dessa gratidão é através do donativo, através do mensal, do seu dízimo e através de desafios. Eu falei para os ministros, que eu quero falar para vocês, que eu considero vocês tanto sacerdotes quanto os ministros. Nós precisamos ensinar as pessoas a gratidão pelo donativo. Porque a gente fala bem sobre o Jorei, fala bem sobre a Ikebana, mas fica com medo de falar de dinheiro. E dinheiro é importante para a construção do paraíso terrestre. Quando ele estiver pronto, não vai precisar mais falar. Quem fez, fez. Quem não fez, amigo. É uma convicção nossa. A gente não pode se omitir. A gente precisa sustentar as nossas convicções. Ou não somos convictos em relação a isso? Então é uma análise que cada um precisa fazer. Então muitas pessoas hoje, elas têm coisas guardadas, elas juntam bens, mas não conseguem espiritualizar isso. Não conseguem investir isso em algo maior. Fica preso num banco, na poupança, com medo de acontecer alguma coisa. Então confia a sua vida a uma poupança, ao dinheiro. Caso aconteça alguma coisa, eu tenho isso. Mas não entende que parte daquilo precisa fazer o quê? Depositar na poupança espiritual. As pessoas que têm mais experiências de fé dentro da igreja, mais convicção, são as que fazem regularmente desafios e seu dízimo para a missão. Porque precisa ter coragem. Foi o que eu falei ontem no culto da Lauriene. Precisa ter coragem para fazer aquilo. Então, só se sustenta aquilo que acredita quando você coloca em prática. Né? Então nós temos que ensinar isso. E se alguém tem dúvida aqui, ou receio, ou medo, é bom arrebentar essas algemas. Nós precisamos arrebentar essas algemas, para que a gente possa ter esse verdadeiro encontro com o Mês Santo. Porque existem muitos dos nossos membros, missionários, e até mesmo ministros e professores que ainda não se encontraram com o Mês Santo verdadeiramente. Porque ainda estão amarrados nas algemas do medo. Do medo. Aí a gente não consegue ter esse encontro. Né? Porque são desafios, principalmente o desafio, porque assim, quando eu fiz alguns desafios, dá um troço aqui assim, dá um frio na barriga, dá uma esquentação nas costas, e tu vai lá e faz, tu fala, meu Deus, seja o que Deus quiser. Depois sai até se culpando, né? Caramba, o que eu fiz? Né? Mas a transformação depois é impressionante. É impressionante. Quando eu faço donativo, eu não digo nada, falo nada, falava assim, agora não falo mais nada, não aumentei meu donativo. A ministra Afonso é convicto nisso. Eu não digo nada. Entendeu? Então assim. Ele colocou lá, a gente tem muita convicção de donativo. Ele estava sem dinheiro, ele deu, vou para o Solo Sagrado agradecer ao Jesus. O outro está sem dinheiro, vai para o Solo Sagrado. Por isso que muita coisa. Aí ele ia e a gente tem, quando voltava, aí as coisas melhoravam. Por isso que ele foi salvo. Essa melhora abrupta que ele teve, que é uma coisa difícil de acontecer, né? Então é devido ao que ele juntou. Na verdade, ele buscou primeiro o reino de Deus e as coisas foram acrescentadas. Juntou tesouro onde nem os ladrões roubam, nem as traças corroem, nem a ferrugem enferruja lá. Estou lá em cima. Aumentei meu donativo esse mês, aumentei. Então, se a gente observar também, dentro dessa questão, observando os próprios alunos, os membros, isso é bom a gente começar a analisar. Ela faz Ikebana, ela ministra Jorei, né? Ela dedica, mas ela não sai do problema. Não desempenha. Né? Tá com conflito, tá com doente, tá com gastos excessivos, toda hora perde dinheiro, toma volta, faz isso e tem gastos que não sabe de onde está isso. Aí se conforma que está purificando, está limpando, mas na verdade não entende que o ponto vital que não faz a gratidão de forma correta.
Não houve desafio. Quando o barco está afundando, tem que tirar as coisas que estão dentro dele e jogar para a natureza, voltar para o barco, para ele poder subir. Aí é problema na família, é problema em casa, é problema não sei aonde, problema nisso. Mas eu dedico, eu faço isso, eu faço aquilo, porque não muda. Porque o ponto vital encontra na gratidão. Esse sentimento precisa brotar dentro do coração da pessoa. E a única forma de fazer esse sentimento brotar é pelo donativo de gratidão. Por que, ministro? Não sei, pergunta a Deus. Isso não é eu que inventei. Entende? Estou falando isso do desafio. Né? Então, Meissan me ensina um ensinamento que é o menor de todos, mas é um dos mais significativos, que o coração agradecido comunica-se com Deus. E a comprovação dessa gratidão, desse coração agradecido, se dá quando é colocado em prática, quando é materializado. Na relação amorosa não é assim? Eu te amo, então mostra. Ninguém fala eu te amo e a pessoa aceita. Tu tem que materializar esse amor. E passar o Antônio namorando, não comprar um presente, não fazer uma surpresa. Fazer nada. Não tem que... Né? Vai o marido de vocês no dia do casamento não trazer uma flor? Não dá um presente, né? Porque assim, no início, fala assim, não, só você lembrar eu fico satisfeito. Com o tempo, não. Depois vai querer que tenha um presente, tem que ter uma cobrança. Então, na verdade, a gente também é assim. A gente quer que esse amor, esse sentimento que aquela pessoa tem pela gente, possa ser materializado, possa ser externado de alguma forma. Deus é a mesma coisa. Ele não quer o dinheiro de nós. Não é isso. Ele quer saber até que ponto eu consigo externar aquilo que eu acredito e sinto por ele. Cara, isso é muito sério. Né? Quando essa gratidão fica só na teoria, só no pensamento, é subjetivo, é conveniente para a pessoa. Ela fica na imaterialidade. Com isso, o coração de ninguém é revelado. A gente não consegue revelar o nosso coração para Deus, né? Deus só sabe o que há em nosso coração quando a gente materializamos esse amor em atitudes. Então, por isso que nós precisamos, não só o donativo, né, mas principalmente ele, ter fidelidade ao seu donativo. Não só o seu dízimo, que dízimo é primícia, não é ajuda. Por isso, quando eu fui bem claro no culto, vou falar o que eu acredito, ninguém precisa acreditar junto comigo. Mas a gratidão, donativo mensal, o dízimo é primícia. É você tirar primeiro do que é de Deus. Porque o Osama está sendo bem claro. Tudo que nos pertence, nós retornamos para Deus. Então, a primeira dívida que nós precisamos salvar é a de Deus. Saldar é a de Deus. É a primícia. Então, quem não é fiel a isso, quem não tem essa fidelidade, é muito difícil você ter uma fé que se encontre verdadeira com o Meissan. Aí, vive dentro da igreja, mas vive com problemas familiares, vive envolto a doença, você não vê uma prosperidade, você não vê uma direção para a sua vida particular, porque, na verdade, está com essa algema, né? A fidelidade dessas três práticas é que diferencia um professor do outro. Quer ser diferente? Quer realmente atrair muitos alunos? Seja fiéis a esses princípios messiânicos. Aí, Maraponga, Marte, vai vir a você, não é você e a ele. Entende? Porque o seu espírito vai atrair, sua aura vai puxar. Porque quem vai estar junto com você é Meissan. Por isso que Meissan diz, quando a força... Então, a primeira atitude é essa. É ser fiel aos ensinamentos. É ser fiel à sua gratidão. É ser fiel à prática do jorei. Isso que é conversão. Eu estava falando sobre... esses dias agora, né? Eu li várias coisas, eu estava falando sobre... conversão, né? Se converter à obra de Meissan.
Geralmente, quando a gente fala conversão, os evangélicos colocam assim, você tem que se converter. Né? Para eles, é esquecer o mundo e viver a fé em Jesus Cristo. Né? Meissama é diferente. Meissama, ele coloca, na verdade, não é abandonar o mundo. É se converter a uma filosofia que ele implantou e voltar para o mundo e entregar de presente. É diferente. É uma conversão. É difundir isso. Até porque se Deus criou o mundo pra gente, né, ministro? Por que eu vou sair dele? Vou sair dele, muito pelo contrário, eu tenho que trazer essa nova filosofia. Então, é a sustentação daquilo que você acredita. Então, assim, se até então eu tenho essa forma de pensar e de agir, e eu, através dos ensinamentos e da prática do Diorei, da leitura do ensinamento, do donativo, da oração, tudo isso, eu comecei a ver dentro dos ensinamentos uma nova forma de viver, eu tenho que transformar essa crença em hábito. Né? Até a Teresa mostrou algumas coisas legais. Olha aqui, os sentidos sobre conversão. Fala assim, ó, converter-se é adotar uma nova identidade religiosa. Isto envolve tipicamente a devoção sincera a uma crença. Isso se implica em uma transformação interna do indivíduo, envolvendo mudanças na maneira de pensar, de sentir e de agir, abandonando antigas convicções que não condizem com a filosofia do Messias para poder adotar uma nova postura dentro do mundo e ser exemplo no que se diz respeito à consciência espiritualista. Então isso aqui é o ideal. Mas a gente tem que fazer esse processo gradativamente. Porque a conversão messiânica ela é no espírito. É quando eu sou menos egoísta, quando eu sou mais desapegado, né? Quando eu tenho mais amor ao próximo, quando eu consigo ter mais verdadeira simpatia, só que isso é no espírito. Como é no espírito, é uma coisa que por si só a gente não consegue, porque senão não precisaríamos estar aqui. Mas a primeira conversão que a gente precisa fazer é a conversão do hábito, das práticas. Para que eu chegue no espírito, eu preciso primeiro da forma. Então eu tenho que mudar a minha forma de praticar a fé. Então se eu não ia para a nave ministrar Jorei, eu agora vou. Se eu não fazia meu dízimo, agora eu vou fazer. Eu estou em dificuldade, então eu começo com 5, com 6, com 7, com 8, até chegar lá. Mas eu tenho que dar uma nova postura na minha vida. Eu não fazia gratidão diária, eu vou começar a fazer. Porque a gratidão diária é uma forma de eu agradecer todo dia a Deus pela minha saúde, pela minha vida. Eu não ministrava Jorei todo dia, agora eu vou ministrar, nem que seja em mim mesmo. Então, começa a ter o quê? Uma fidelidade às práticas, e isso vai chegar no espírito. Aí a gente vai ter essa conversão da fé messiânica. Nós vamos começar realmente a sermos exemplos vivos daquele que a gente resolveu seguir. Entende isso? Né? E o terceiro ponto da ação é a própria simpatia. Né? O reverendíssimo Watanabe, ele orientou, a gente acabou de ler agora, mas não custa nada a gente voltar a falar sobre simpatia, que ele diz aqui, a simpatia é a soma das ações altruístas, está na página 5. Em outras palavras, é a prática do belo no cotidiano, é uma forma agradável de servir, que eleva o espírito do homem e dos seus antepassados. Então, minhas amigas e meu amigo, né, porque nós temos que ser a materialização do ideal que professamos e acreditamos. Isso que é conversão. Então vamos nos converter juntos. Vamos nos converter a verdadeiros professores de Ikebana, que sejam, na verdade, uma Ikebana ambulante, através da atitude, da beleza, da aura, que atraia, que da gente possa sair essa luz. Não somente um fazedor de flor, né? Um artista, mas um representante de Meishu Sama nessa coluna, que leva ela não como uma arte, mas muito mais do que isso, como um sacerdócio, como algo que
vai salvar as pessoas. E para isso eu preciso me preparar, eu preciso ter essa atitude, eu preciso realmente ser fiel a essas práticas. Me converter primeiro na ação, para que essa conversão naturalmente chegue ao nosso espírito. Tá bom? Então, feliz ano novo. Espero que a gente consiga realmente transformar esse ano em algo novo. Por isso que só agora que eu falei feliz ano novo. Quem conseguir realmente buscar dentro do seu coração, dentro das suas práticas, da sua vida, fazer essa conversão, né? Aí o senhor falou sobre a nova mudança agora dos representantes do Juricê. Então, eu vou falar já, né? A gente fazer essa conversão dentro da gente, transformar o que a nossa teoria, né? O que nós conhecemos teoricamente, transformar isso em hábito, realmente será um ano novo, né?